queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. E antes do estudo, eu gostaria de falar a programação da casa para vocês. Toda segunda-feira, às 19 horas, nós temos o estudo Palavras de Vida Eterna. Toda terça, também às 19, uma palestra livre. Às quartas-feiras, às 19 horas, é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta-feira também, às 20, o estudo de perguntas e respostas. Sexta-feira, às 19 horas, Filosofia Espírita. E no sábado, às 14 horas, um estudo avançado da doutrina espírita. E no domingo, às 8h30, o estudo do livro No Mundo Maior. Hoje nós estudaremos o Evangelho no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. No item 12, a beneficência. Sede bons e caridosos. É a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação, senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior se dilatar, a narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se não procurasseis, senão a volúpia que proporciona uma boa ação, permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam, o que falta é a boa vontade, que é rara. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos recorda piedosa lembrança. O Cristo não vos disse tudo o que concerne às virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapar o ouvido a essas divinas palavras, o coração a todas essas máximas suaves? Eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz dele uma palavra oca, carta fechada. Deixe-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provêm senão do vosso abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede, pois, estas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei armas de vossa brandura e de vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa nova doutrina. Não é senão um encorajamento que viemos vos dar. Não é senão para estimular vosso zelo e vossas virtudes, que Deus nos permite nos manifestemos a vós. Mas, se quisesse, não se teria necessidade, senão da ajuda de Deus e da própria vontade. As manifestações espíritas não são feitas, senão para os de olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança num futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador.
É sua própria virtude que ele dá à criatura. Como querer-se desconhecer esta suprema bondade? Qual seria, com esse pensamento, o coração bastante perverso para reprimir e expulsar esse sentimento todo divino? Qual seria o filho bastante mau para rebelar contra esse doce carinho, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque os espíritos têm também o pudor de suas obras, mas creio naquela que comecei, uma das que devem mais contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem por missão continuar minha tarefa. Eu as vejo, minhas doces e caras irmãs, no seu piedoso e divino ministério. Eu as vejo praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que proporciona essa experiência de devotamento e de sacrifícios. É uma grande felicidade para mim ver quanto seu caráter é honrado, quanto sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não dê desde a vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos de Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. E para nos auxiliar no estudo de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e facilitadores, Shirley Milagre e Evaldo Santana. Um ótimo estudo a todos. Então, queridos amigos internautas, é uma alegria estar novamente no dia de hoje, entrelaçando os corações com todos vocês aqui presentes também, que vêm buscar aí o elixir, né? O remédio para os nossos males espirituais, né? E esta casa, como sempre, acolhendo a todos nós em nossas aflições, né? Tanto nós que estamos no trabalho de divulgação doutrinária, no atendimento, quanto aqueles que fazem o trabalho silencioso, vamos dizer assim, das pequenas coisas que são extremamente relevantes, como, por exemplo, o som, a gravação, a disponibilidade de colocar isso ao alcance de todos aqueles corações que estão buscando um esclarecimento, um propósito, um entendimento dos desafios que os cercam, né? E a leitura de hoje, ela é uma leitura extremamente importante para cada um de nós, porque vem falar de um tema importante que é do amor. Porque a beneficência nada mais é do que o produto, o resultado do exercício do verdadeiro amor, né? E como diz o próprio apóstolo São Vicente de Paulo, aqui em Paris, 1858, quer dizer, um bom tempo já, né, Evaldo? Bons anos já se passaram desde que ele escreveu essa mensagem, e essa mensagem continua sendo extremamente atual. Parece que nós estamos ainda em 1958, né? 1858. Então, isso significa o quê? Que as nossas mudanças, elas são lentas, são graduais, mas elas são necessárias para que nós consigamos conquistar aquela condição de felicidade que todos nós buscamos, né? E também nós percebemos
que nós aprendemos a passos lentos, né? E diz Vicente de Paulo que a beneficência, a caridade é a chave. O exercício do amai-vos uns aos outros é a chave para esse céu que nós desejamos. Esse estado de espírito que nos traz conforto, paz e, ao mesmo tempo, alegria, né? Mas ele nos lembra que o exercício da caridade exige de nós algumas coisas importantes. Daí a dificuldade. A primeira coisa seria o devotamento. E devotamento está bastante contrário àquilo que nós alimentamos dia a dia, que é o nosso egoísmo, né? Para que você consiga ser devotado a uma causa, devotado em defender o exercício do amor, vai exigir de você uma renúncia, né? E a renúncia é algo que nós temos muita dificuldade. E quando nós estamos aqui conversando com vocês e estudando o Evangelho junto, nós estamos neste mesmo barco com vocês. Essas dificuldades são de todos nós. No exercício verdadeiro do devotamento, que implica em renúncia. Não uma renúncia que nos cause constrangimento, que é o grande problema. Às vezes nós até renunciamos, mas ficamos contrariados, né? Contrariados muitas vezes de estar fazendo esse ou aquele exercício de renúncia. E o que o Cristo nos convida é fazer esse exercício de renúncia com alegria. Aprender a encontrar nesse exercício o prazer de servir, né? Então, a boa vontade, ela é fundamental quando nós desejamos fortemente, profundamente, sermos um pouco melhores. E nós desejamos profundamente modificar as nossas atitudes, mas, sobretudo, encontrar nessa mudança a alegria em fazê-las. E aí sim nós estaremos nos tornando realmente melhores, porque eu estarei dando à mensagem do Cristo o verdadeiro significado que ela tem, né? E eu vou deixar de lado, então, a prática de caridade como mecanismo de fuga, como mecanismo de reconhecimento, como mecanismo de autopromoção, como mecanismo de interação social, né? Nós temos muitas vezes vários sentimentos e vários movimentos nossos movidos por desejos que não é o desejo real de servir, mas por outros desejos, né? Muitas vezes nos movimentamos em direção ao bem, movido por outras necessidades nossas, né, do nosso espírito, e que nós temos que estar atento, e é por isso que Santo Agostinho diz: conheça-te a ti mesmo. O primeiro passo para a nossa felicidade, para nos tornarmos criaturas integradas com Deus e com a providência divina, é nós entendermos as nossas necessidades, é nós descobrirmos o que nós somos, é nós conseguirmos revelar a nós mesmos quais são aquelas intenções que estão por trás do nosso movimento, né, em direção ao bem. Será que eu estou procurando o bem porque eu realmente desejo ser melhor e servir? Quais são as minhas reais necessidades?
e começar a trabalhar essas necessidades e começar a combater aquelas necessidades que têm por base o egocentrismo, né? Então aí nós vamos caminhando em direção à caridade. O Evangelho é a boa nova, ele é o roteiro para a gente fazer essa conquista. Porque o próprio Cristo disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quando eu busco revelar o que sou e enxergar as minhas necessidades, a primeira coisa que eu tenho que fazer é que acolher, é ter paciência, tolerância com essa minha parte que existe em mim e que me traz essas dificuldades. Porque na medida que eu vou tendo essa paciência, essa compreensão, essa resiliência com as minhas dificuldades, eu externo isso para o outro. E a psicologia fala disso o tempo todo. Muitas das nossas dificuldades de relacionamento é quando nós vemos no outro problemas que são nossos e não temos acolhimento a essas dificuldades do outro. A psicologia fala isso o tempo todo, né? Então, como Jesus nos disse, vamos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, porque para o exercício do amor nós precisamos admitir a paternidade divina. Se nós não admitirmos que nós somos filhos de um Pai amoroso, qual a justificativa para amarmos o nosso semelhante? Então, a primeira coisa é a admissão da paternidade divina, entender isso, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, trabalhando sempre de dentro para fora, nos entendendo para que nós consigamos entender o outro. A persuasão, a constância e o devotamento, muitas vezes cercado de sacrifício, se faz necessário para o exercício da caridade, né? Então, muitas vezes, para a verdadeira caridade, nós vamos ter que exercitar a renúncia, nós vamos ter que exercitar a tolerância, vamos ter que exercitar a paciência, sobretudo, para que nós consigamos atingir a meta, né, de realmente exercitarmos ali o amor, que é a única ferramenta que vai nos dar a condição de viver entre aqueles que amam. Né? No mundo espiritual, nós sabemos que é diferente aqui da Terra. Eu costumo dizer que a Terra é um verdadeiro liquidificador, né? Mistura-se tudo aqui, né? Todas as condições espirituais, nós temos criaturas altamente iluminadas entre nós e que estão muitas vezes anônimas, que às vezes ninguém tem conhecimento delas e que são extremamente caridosas, são criaturas que fazem o movimento da providência divina em favor de quem a cerca. E temos criaturas em dificuldades, né? Que desejam ser bons, mas que enfrentam o seu próprio ego. E temos criaturas que ainda não descobriram a alegria de ser bom e não acreditam na paternidade divina. Está tudo misturado aqui. Agora, quando nós saímos do mundo físico para o mundo espiritual, deixando a carne, o nosso espírito,
ele vai se situar aonde a nossa mente, o nosso coração vibrar. E aí há uma separação natural pela condição energética de cada um. Aqueles que ainda estão na obscuridade, no obscurantismo da espiritualidade, vão se situar nas regiões ainda obscuras. Aqueles que já conseguiram vencer as suas dificuldades e já se encontram iluminados interiormente, vão conseguir estar em colônias espirituais de aprendizado e de acolhimento. E aqueles que ainda transitam dentro dos seus diálogos íntimos, muitas vezes dentro do seu sofrimento interior, ele muitas vezes está naquela região que representa esse estado mental. E aí vai ter por companhias e vai ter por compartilhamento criaturas com a mesma situação. Então, a Terra é uma grande bênção divina, porque ela nos permite estar em companhia daqueles que estão à frente, daqueles que já fizeram conquistas e que estão aqui para nos ensinar a caminhar. E, ao mesmo tempo, nos permite sermos úteis à providência divina, levando aqueles que estão na obscuridade um pouco da luz que nós já conquistamos. Que seja fraca, mas que é importante. Não é isso, Walter? Boa noite para todos que nos ouvem, tanto presencialmente como também por aqueles que estão nos ouvindo pelas ferramentas virtuais. E o que a gente entende dessa mensagem que foi trazida aqui, nessa noite, é uma exortação pelo Espírito Francisco de Paulo. A data aqui é 1858, né? A Shirley colocou muito bem claro, mas é um convite que ele está extremamente atualizado, porque ele vem atravessando as décadas, o tempo, e esse espírito que teve uma trajetória belíssima de evolução, principalmente no seio da Igreja Católica, ele alcançou um estágio de evolução espiritual bastante feliz, através do seu esforço, através da sua boa vontade, e ele volta aos corações da terra, fazendo um convite para todo aquele coração de boa vontade, para que nunca se desanime da prática do bem. Todo aquele que em determinado momento da sua caminhada, no seu processo reencarnatório, se sentiu tocado, e porque entendeu que o bem é uma lei maior, nós jamais podemos nos distanciar dessa atitude ou imaginar que o mal ele é eterno. O mal, ele na sua amplitude, na sua grandeza, ele sempre será algo temporário. Nunca o mal ele irá prevalecer sobre a eternidade do bem. É preciso que todos nós que estamos aí todos os dias tendo acesso à mensagem de Jesus, a gente se convença dessa realidade. Só o bem vai vingar em todos os tempos. O mal, ele é uma escolha humana. Aliás, é muito importante a gente compreender, na própria doutrina espírita, que Deus não é o criador do mal. O mal é algo que a gente elege para a gente poder, através das nossas escolhas e decisões, praticar determinadas ações, que eu chamo muito que são acidentes de percurso. Porque Deus criou todos nós para o exercício dessa lei maior, que é a lei do amor. Foi falado aqui, né? E essa lei do amor, ela envolve todas as virtudes humanas, dentre elas a caridade.
aqui nessa própria mensagem, há uma exaltação tão belíssima e tão profunda sobre o que é a prática da caridade na nossa vida. E é muito importante a gente compreender por que o Espiritismo fala tanto da caridade, a ponto de colocar que fora da caridade não há salvação. Porque o exercício da caridade, principalmente a caridade mais desinteressada e incondicional possível, ela arrasta para o nosso coração a aquisição de determinadas virtudes que não pode nos faltar em momento algum da nossa existência, como, por exemplo, a esperança em melhores dias, a esperança no melhor tempo. E eu sempre ouvi isso desde criança, os nossos familiares mais antigos nos falarem que a gente nunca deve deixar que a esperança se apague dos nossos corações. Porque a vida sem esperança ela não tem sentido. E hoje a doutrina espírita, através das mensagens que vêm trazidas por esses amigos espirituais, principalmente por esse que está nos trazendo hoje, São Francisco de Paula, ele nos fala da esperança que nós devemos ter na certeza e na convicção de dias melhores. E o exercício da caridade arrasta consigo também aquilo que em determinados momentos podem nos faltar, aquilo que nós chamamos de fé. E a própria exortação dessa mensagem talvez faça essa pergunta para os nossos corações: aonde que está localizado no seu coração a esperança? Aonde que está localizado no seu coração a fé? E é bem provável que a resposta que nós devemos buscar dentro de nós mesmos, através desse processo de autoconhecimento, vai nos trazer uma outra resposta, que talvez nos convença por que em dado momento nós nos distanciamos de Deus. Porque, na verdade, quando o egoísmo ele predomina tanto na sociedade como dentro de cada um de nós, e nos faz atender a esse sentimento egóico de esquecermos do bem maior que nós devemos fazer ao outro, independente de quem quer que ele seja, porque Jesus não nomeou ninguém para que nós possamos fazer aquele nosso dever moral. Qual que é o nosso dever moral? Está incluído na lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós devemos estar muito atentos para que a esperança não desfaleça dentro de nós, a fé não nos deixe de fazer com que nós nos aproximamos cada vez mais do Pai, e o egoísmo ele não se totalize nos nossos sentimentos e nos mova em direção a atitudes individualistas. Basta que a gente analise o momento e o cenário terrestre que nós estamos atravessando. O momento é momento de compartilha. O momento é o momento da gente se aproximar mais daquelas criaturas que, em grande maioria, estão em condições muito piores do que a nossa. Para que esse sentimento de devoção, esse sentimento de compaixão, ele nos instigue a renunciarmos determinadas grandezas, a renunciarmos aquilo que nós temos de sobra, mas às vezes a gente percebe que mesmo com a fartura, nós queremos mais ainda. Porque na realidade, o egoísmo e o orgulho, se nós fizermos um exame analítico sobre o que a espiritualidade nos ensina sobre eles, ele é um poço sem fundo. É um vazio que vai querer mais e mais e mais, e pouco a pouco a gente vai distribuir para sanar e aliviar a desgraça alheia. Então é muito importante que, mais do que ouvir essa mensagem, esse desdobramento sobre a necessidade da prática da caridade, mais do que nunca, ele não atinja apenas a nossa estrutura intelectual do entendimento. Não basta que a gente entenda tudo que está escrito aqui, porque Jesus ele nos convida a entrarmos no padrão de entendimento que ele trazia. É por isso que ele é dado a nós pela espiritualidade como exemplo, inquestionável por sinal. Mas que essa palavra que nós estamos todos os dias estudando, ela atinja as nossas fibras da emoção, as nossas fibras do nosso sentimento,
Porque é Jesus que nos convida a adentrarmos esses padrões, além do entender, além do compreender, os padrões do sentir. E eu vejo muito claro isso, somente pelo campo do sentimento é que nós vamos ter realmente a compreensão da dor alheia. Aquela dor que pede alívio, aquele sofrimento que pede a nossa acolhida, a nossa escuta. E dentro desses vários mecanismos que englobam o exercício e a prática da caridade, uma pergunta que a gente faz: quem de nós, sejamos encarnados ou desencarnados, não temos algo a doar? Às vezes essa resposta ela é muito clara quando alguém bate na nossa porta, quando alguém pede um pedaço de pão, se quer. A caridade material, talvez a mais fácil de ser praticada. E a gente fala que não tem tempo, ou não temos nada na despensa. E é bem possível que aquela pessoa que bate a nossa porta, ela não veio buscar, não é algo material. É provável que ela veio buscar um olhar, uma palavra de alento, uma palavra que venha minimizar a dor. Porque a fome, a maior fome que existe, não é a fome material, é a fome espiritual. É a fome de alguém que entenda, de alguém que compreenda, de alguém que acolha. Mas o acolhimento, assim como várias virtudes que englobam a caridade, segundo entendia Jesus, ela pede duas palavras fantásticas que a Shirley falou aqui: a boa vontade. Eu diria que a boa vontade, aliás, não é apenas eu, o Espírito Emmanuel também fala no livro Pensamento e Vida, que a boa vontade que pode habitar o nosso coração é a mola propulsora do progresso humano e até do nosso progresso individual. Então, em tudo que você fizer em prol de alguém, deposita a boa vontade naquilo. Porque é tão triste quando nós praticamos o exercício da boa ação de uma forma mecânica, para ficarmos ali isentos das nossas responsabilidades de alguém que nos pede o exercício da caridade. Então ficou muito claro para mim nessa mensagem a necessidade da gente colocar o coração na palavra, o sentimento, a energia, em todo momento que você for em direção a alguém, com a boa vontade e a intenção de aliviar a dor alheia. Porque eu entendo muito, sabe, Shirley, que uma das grandes ferramentas que nós temos, enquanto almas eternas, é o sentimento, é a emoção. E tudo aquilo que você faz, desde varrer uma casa, desde fazer uma simples faxina, se você coloca o sentimento naquilo que você faz, aquilo te leva a evoluir espiritualmente. Mas não façamos qualquer tipo de atitude com má vontade, ou de uma forma técnica, sem fazer com que o coração não tome parte dessas atitudes. Porque o que engrandece a nossa alma, o que nos faz evoluir realmente, é aquilo que você faz com a emoção presente, à frente daquilo. Eu falo isso porque é uma das grandes atitudes que eu tenho praticado comigo nos últimos 20, 30 anos. Por mais que aquela atitude do seu trabalho, talvez você não goste, mas começa a fazer aquilo com boa vontade. Começa a praticar aquilo colocando o coração sempre à frente. Eu tenho a certeza que essas pequenas atitudes, que para uns é desafio, mas outros é perfeitamente viável, vai fazer com que nós entendamos, então, a necessidade da prática e do exercício da lei do amor. E é justamente esse exercício da caridade feito com boa vontade é que Francisco de Paula está nos convidando para que, então, nós não sejamos assaltados pelo desânimo, para que a gente não seja assaltado pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo próprio. Eu vejo muito isso nos cenários atuais, várias pessoas desanimadas de exercitar caridade, desanimadas de praticar o bem. Porque o pouco que eu vou fazer não vai alterar em nada. Mas imagina se toda a sociedade pensar dessa forma. Imagina se todos, em determinado momento, se desanimarem de praticar o bem. Aonde for chamado. Na família, no ambiente de trabalho, na vida social.
Agora, por outro lado, nós vamos observar bem a força com que Francisco de Paula convida a cada um de nós, para cada um de nós assumirmos a nossa parcela de dever moral frente à sociedade que nós estamos fazendo parte. Por isso que ele exorta. Exortar é o quê? É fazer com que a gente entenda que cada um de nós temos muito potencial. E por que o mal, em determinado momento, mostra essa tamanha grandiosidade? Porque eles são ousados. E a maioria das vezes, as pessoas boas, que já se sentem tocadas nos seus corações, elas são tímidas. E às vezes a gente tem até vergonha de praticar caridade com aquele que nos pede ajuda. Portanto, o que eu entendi dessa mensagem dessa noite é que a gente seja mais ousado nas nossas ações. Acima de tudo, que nós estejamos convencidos da força que o bem tem em modificar perspectivas. A força que o bem tem em modificar as nossas próprias vidas. Olha a caridade narrada por Francisco de Paula. A caridade, quando você faz ela e deposita nela a boa vontade, ela move dentro de nós forças e nos mobiliza para entendermos a grandeza da lei de amor. Porque nós permanecemos nesses momentos conectados com Deus. E aí nós nos aproximamos dele e vencemos aquela distância que em dado momento da nossa existência nos fez ficar distante dessa fonte. Estou me lembrando agora de Santo Agostinho, quando ele falava sobre o que é o bem e o que é o mal. O mal, ele é a ausência do bem. Então imagina a capacidade que nós temos de dar um sentido diferente na nossa vida a partir do momento em que nós preenchemos o nosso dia a dia com ações boas. Com ações boas que nós podemos, por exemplo, uma prece. Eu me lembro muito de um amigo nosso da Casa Espírita, falava assim, mas quem de nós não tem pelo menos uma boa prece para doar a alguém? Se a gente não tem dinheiro, a oração é um bem gratuito. Quem de nós não pode, no momento da sua preparação para a noite do descanso do sono físico, dedicar uma prece com amor, com o coração, a alguém que sofre? Seja um parente, e se não for seu parente, é o próximo ao qual Jesus, ele se direcionava, ele se dirigia a todo momento. Quem que é o próximo na visão de Jesus? É aquele que sofre, que está mais próximo de você, mesmo que você não conheça. Até porque, dentro da perspectiva da doutrina espírita, todos nós que estamos na Terra somos integrantes de uma única família. Do ponto de vista espiritual, que na verdade está acima da nossa perspectiva corporal, nós somos partes de uma mesma família universal. E é por isso que a lei de Deus, ela abrange a todos. Porque a partir da compreensão e a intensidade dessa lei, um dia, e eu espero que seja um futuro próximo, nós tenhamos a compreensão de que nós somos realmente irmãos e irmãs, unidas por um único sentimento que legitima o fato de nós estarmos reencarnados na Terra. O amor de Deus. Nós estamos aqui e agora por um amor incondicional de um Pai. Que nós não temos a capacidade de entender a intensidade desse amor. A nossa linguagem, por mais complexa e ampla que ela seja, ela ainda é limitada para expressar pelo menos uma pequena partícula do amor que esse Pai tem para cada um de nós. Independente do que nós façamos, independente do que nós somos, sempre há um amor acima de qualquer tipo de situação que a gente atravesse na Terra. E isso conforta os nossos corações. E isso nos traz mais segurança em todos os momentos das nossas caminhadas. Mas é muito importante que nós não distanciemos desse Pai que nos acolhe, desse Pai que nos conforta, desse Pai que a fé raciocinada
é capaz de nos fortalecer em qualquer momento da nossa existência, principalmente nos momentos de dor, principalmente nos momentos de doença e nos momentos de sofrimento. E para aquele que talvez esteja desanimado do exercício da caridade, há uma passagem muito profunda que eu guardo para mim, que está lá no capítulo 5, no Bem-aventurados os aflitos, quando fala assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quantas vezes a gente se sente injustiçado por estar vivendo uma situação familiar que a gente acha que não seria para nós. Mas vamos pensar bem sobre o sentido educativo e pedagógico do sofrimento, da dor e da doença. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Deus envia a nós porque nós estamos preparados, estamos fortalecidos nesse exato momento da nossa existência para aprendermos mais e darmos um salto maior através do efeito interno que a dor pode nos provocar. Que a gente possa ter então ali a abertura para aprender com a perseverança, com a persistência, mas nunca nos abatermos ou nos desanimarmos do exercício da lei maior que envolve todas as ações na prática do bem. Prossigamos, é o que Francisco de Paula nos fala. Não vamos nos abater, não vamos entrar e nos sintonizar nas fileiras do desânimo. Shirley falou que agora mesmo, o bem ele é também sintonia, o bem também é afinidade. Basta pensar por que nós estamos aqui. Porque em dado momento, nós abrimos as nossas antenas mentais e estamos nessa descoberta de que o bem, ele nos faz bem. O exercício da caridade, essa maior virtude, primeiramente ela faz bem, é para nós mesmos. São Francisco de Paula fala, quando nós praticamos uma ação boa, imediatamente a nossa emoção sente. A nossa emoção registra um bem-estar da alma e não do corpo. Porque nós estamos praticando as leis divinas e naturais pela qual todos nós somos regidos naquele exato momento em que você alivia a dor de alguém. Imediatamente, aquilo nos traz uma sensação de êxtase, de alegria, a palavra foi falada aqui, de alegria espiritual, de alegria interna. Porque nós fortalecemos as leis divinas que estão gravadas como a presença de Deus na nossa consciência. E é por isso que nós falamos, eu estou em paz comigo mesmo, porque eu estou em paz com a minha consciência. Quando você pratica o bem, a maior de todas as virtudes. Mas não nos esqueçamos de que somente a persistência, a nossa insistência mesmo, em estarmos sempre voltados para o bem que está dentro de cada um de nós, antes de se tornar ação, que ele seja a nossa lei maior, a nossa regra máxima, todos os dias de nossa vida. E isso começa pelo nosso pensamento, para que então atinja o nosso sentimento e o nosso sentimento seja movido para as nossas ações maiores. Que a gente seja forte e persista sempre. Eu lembrando aqui, Evaldo, imaginando a nossa evolução, trazendo por uma figura, né? Imaginem uma locomotiva, né, no trilho, que está indo numa direção e de repente ela precisa mudar de direção, tá? Que o destino dela exige que ela tome um caminho diferente, né? E para mudar de direção, nós temos lá aquela alavanca, né, que muda os trilhos, né, para que essa locomotiva
mude o seu trilho, né? Vá para outro caminho, né? Eu diria que essa alavanca são as dores e os sofrimentos, como bem diz aqui o Evaldo, a dor e sofrimento, porque nós, como locomotiva, na nossa evolução, nós viemos de um modo de funcionar em obter prazer apenas pelos estímulos neurosensoriais que o corpo oferece, não é? Nós, muitas vezes, temos vindo na nossa evolução como essa locomotiva apenas voltado a satisfazer as nossas necessidades neurosensoriais ligados ao nosso corpo físico. Agora nós somos convidados a tomar um caminho diferente, porque esse novo modelo de funcionamento é um modelo em que nós vamos encontrar este prazer que até hoje veio do uso do corpo físico, nós vamos encontrar no exercício das virtudes da alma, né? E muitas vezes essa mudança de trilho para nós é uma coisa dolorida, né? Vem através do sofrimento, como bem disse aqui o Evaldo, que o sofrimento vem para os eleitos, né? Então, é exatamente essa mudança de paradigma, né? Nós estamos fazendo uma mudança de paradigma. Estamos deixando de buscar o prazer apenas aquilo que o corpo nos oferece de prazer, para buscar um prazer que se localiza em nível diferente, que a gente poderia chamar prazeres da alma, mas é exatamente o prazer do sentimento, do dever cumprido e da sintonia com o divino, com as leis, né? Então, é uma mudança de paradigma, ela não é feita de maneira suave, ela é feita realmente com algum grau de dificuldade, porque nós temos que deixar hábitos e adotar hábitos novos, né? E isso não é tão simples assim. Mas, como bem disse, vamos ter persistência, vamos confiar e, sobretudo, ter esperança, né? Que essas dificuldades nós conseguiremos vencer em um dado momento, né? E vamos nos redirecionar na nossa evolução espiritual, tá certo? Nós agradecemos de coração toda a atenção e o carinho de vocês, recebemos as emanações de vocês, né? Compartilhamos e agradecemos de coração, e a todos os internautas que participaram conosco no dia de hoje.